Olá! Hoje o nosso grupo irá falar sobre dois dos principais conflitos regionais que marcaram o Oriente Médio no século XX, a Revolução Iraniana e a Guerra Irã-Iraque. Esses eventos não apenas impactaram os países diretamente envolvidos, mas também afetaram a política e a economia global. Conflitos regionais como esses muitas vezes têm origem em disputas internas, como a influência estrangeira e as rivalidades culturais e religiosas. A Revolução Iraniana transformou completamente o sistema do governo do Irã, enquanto a guerra Irã-Iraque representou um confronto entre dois regimes fortes e teve consequências devastadoras para ambos os países. A Revolução Iraniana teve raízes em um longo período de descontentamento com o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era autoritário e alinhado aos interesses dos Estados Unidos. O Shah promovia políticas de ocidentalização e modernização que entravam em conflito com a cultura e os valores islâmicos do país, o que causava resistência entre a população. Além disso, havia muita insatisfação com a corrupção e a concentração de riqueza na elite do Irã, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias. Esse cenário de desigualdade e descontentamento social foi um dos principais motivos que levaram à Revolução. A Revolução Iraniana, que ocorreu em 1979, foi marcada por uma série de protestos e confrontos que resultaram na queda do Shah e na ascensão de um governo teocrático islâmico. O Shah Mohammad Reza Pahlavi fugiu do país e o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que estava no exílio, retornou ao Irã e foi recebido como líder revolucionário. Em pouco tempo, o regime foi oficialmente transformado em uma república islâmica, onde o sistema de governo passou a ser baseado nas leis e valores islâmicos. Essa mudança radical foi significativa, pois não só alterou o sistema político interno, mas também redefiniu as relações do Irã com outros países, especialmente os Estados Unidos. Os impactos da Revolução Iraniana foram profundos e duradouros. Internamente, o Irã passou por uma transformação cultural e política, com o aumento do poder das autoridades religiosas e a imposição de leis islâmicas em várias esferas da sociedade. Externamente, as relações do Irã com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, se deterioraram drasticamente. A crise dos reféns, onde diplomatas americanos foram mantidos reféns por 444 dias, agravou a tensão. Além disso, a Revolução inspirou movimentos islâmicos em outros países, que viam no Irã um modelo de resistência ao Ocidente e de retorno aos valores religiosos. A Guerra Irã-Iraque começou em 1980 e foi um dos conflitos mais devastadores do Oriente Médio. O Iraque, governado por Saddam Hussein, via a Revolução Iraniana como uma ameaça ao seu poder e à estabilidade da região, pois temia que as ideias revolucionárias islâmicas se espalhassem. Além disso, o Iraque e o Irã tinham uma longa disputa pela posse da região de Chadã al-Árabe, uma área estratégica para a economia e a segurança de ambos países. Esses fatores criaram um cenário propício para o conflito que duraria quase uma década. A Guerra Irã-Iraque foi marcada por intensos combates e pelo uso de armas químicas, o que aumentou ainda mais o sofrimento e as mortes entre civis e soldados. O Iraque inicialmente invadiu o Irã, mas o conflito logo se transformou em uma guerra de trincheiras, onde ambos os lados enfrentaram uma situação de estagnação. Nos últimos anos da guerra, o Iraque recebeu o apoio de vários países ocidentais, que temiam o crescimento da influência iraniana na região. O conflito deixou um saldo devastador, com centenas de milhares de mortos e uma grande destruição de infraestrutura. A guerra entre Irã e Iraque deixou um rastro de destruição em ambos os países, com perdas humanas e econômicas incalculáveis. No Iraque, a guerra contribuiu para o fortalecimento do regime de Saddam Hussein e o aumento das tensões com o Ocidente. Já no Irã, o conflito solidificou o poder do governo revolucionário, que passou a adotar uma postura ainda mais defensiva e nacionalista. A guerra também alterou o equilíbrio de poder no Oriente Médio e deixou ressentimentos que persistem até hoje, especialmente em relação ao uso de armas químicas e ao apoio externo recebido pelo Iraque.